Santo é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Três de Abacuque, versículo 17. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos encontraram. Ele lá comendo do Espírito Santo. Assim aí, procurar. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. 3, versículo 17. 17. Curva-se. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na vinde, o produto das oliveiras minta, e o campos não produz mantimento, as ovelhas da malada seja arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Jeová, ó Senhor, e a minha força, e fará os meus pés como os das vergas servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cântaro sobre os meus instrumentos de música. Até aqui, irmão. Amém. Glória a Deus, Santo Deus. Com a palavra, outros fundamentos, e o
promessa que Deus deu para nós hoje. Deus sabe todas as coisas, sabe da necessidade que nós temos hoje. Pelo versículo que Deus deu para nós hoje, um pouco dificultoso, mas as coisas de Deus, irmão, sem a gente, irmão, às vezes pensamos de ler uma palavra de uma maneira, ler outra mais bonita, mais profunda, mas se nós aqui, irmãos, lemos o que Deus revela para nós, a necessidade que nós temos de ouvir e praticar esta palavra, para ela vir fazer efeito na nossa vida, irmão. Essa palavra aqui, como ela fala, irmão, ainda se a figueira não floresça e nem haja fruto na vinde, né, irmão? É como nós, às vezes, irmão, achamos que às vezes uma árvore não está dando mais fruto, nós corta e joga, ou então toca fogo. Isso é o dia a dia do homem agricultor na face dessa terra. E daqui, irmão, essa palavra, ela vem falando dessa maneira, que mesmo que a figueira não haja mais seu fruto, mas assim nós não arrancar e nem jogar fora, porque ou mais cedo ou mais tarde, que às vezes, irmão, a gente olha assim, não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem mais, de maneira alguma, eu não vou mais perder meu tempo, de jeito nenhum eu vou mais atrás, e abandona, e vou deixar para lá, e seja o que Deus quiser. Mas às vezes o nosso plano, às vezes a nossa maneira, mas a de Deus é diferente, a de Deus é totalmente, irmão, diferente do nosso pensamento, do nosso falar, do nosso desejo. E às vezes, irmão, Deus toma um caminho tão diferente, que às vezes a gente, não, vamos deixar ela aí e vamos dar mais uma chance, vamos cultivar ela, vamos zelar. Aí quando pensa que não, irmão, imediatamente ele nasce, brota uma folha e começa a produzir, e começa a dar fruto, e começa, irmão, a florescer, porque a última, a palavra verdadeira, irmão, e nós temos essa certeza, a nossa vida é a de Jesus Cristo. Esta é a palavra que só Ele tem o poder nas mãos de dar a última palavra na nossa vida, na vida de alguém, na vida de uma árvore. É como diz a palavra, que nenhuma folha cairá do árvore, e nem um fio do nosso cabelo, se Deus não permitir, se não for a permissão dele. Então, meu irmão, nós temos que crer que nós estamos servindo um Deus vivo, um Deus poderoso. Hoje não tem, mas amanhã vai ter. Mas hoje foi dessa maneira, mas amanhã vai ser diferente. Mas tem que ter essa certeza, irmão, que vai florescer algo na nossa vida. Que muitas vezes diz assim, tantos tolos perdendo o seu tempo, saindo da sua casa para ir para a igreja. Outros criticam, irmão, a nossa fé. Outros relatam, outros reclamam, outros criticam nós. Mas nós estamos na videira, a verdadeira, que somos Jesus Cristo, que Ele não tem nos abandonado, mas não tem deixado nós,
não fogo de vida, Ele tem nos dado. Glória a Deus. E dizer que Deus é bom na nossa vida. Aleluia. O importante, irmão, de nós amanhecer o dia Glória a Jesus. e acordar, dizer, Senhor, graças eu te dou, que eu me acordei, estou vivo, Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. eu estou vivo, e dando glória, e dando aleluia. Às vezes a dificuldade, a canseza da vida da gente, irmão, o sol, o dia a dia, a luta, a guerra, vai a gente chegar a desanimar, se realmente a palavra vai se cumprir na nossa vida. Glória a Deus. Mas hoje nós estamos aqui nessa comunhão, irmão, nessa certeza Glória a que Deus. Jesus Cristo está voltando, e Ele está preparando nós. Vai chegar o dia que nós não vamos mais ter o prazer de nós estar sentados no banco desse e dando glória a Deus e aleluia e ouvindo essa palavra. Vai chegar momentos que vai ser cada um por si e Deus, irmão. Então vamos valorizar o momento que nós temos aqui para buscar Deus no profundo da sua alma, no profundo da certeza do seu coração. Entrar aqui, que nós entramos com a mente lavada, com as vestes lavadas, Glória a com Deus. sentimentos, que Deus vai cumprir a tua palavra na nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas Senhor, eu já tenho batido tanto na tua porta, essa promessa, que tem nada agora se cumpriu. Mas oxalá se Deus hoje, se tu acrescentar um pouco da sua fé e crer na minha palavra, entrarei na sua obra hoje, tomarei de conta da sua casa, tomarei de conta daquilo que tu mais quer e vem nessa graça, e vem lhe buscar, e vem clamando a Deus junto contigo. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, amado. Porque às vezes, irmão, Deus toma Glória a Deus. uma maneira tão diferente, tão simples, irmão, na nossa vida, que às vezes nós achamos que não somos nem gratos, nós nem merecemos essa situação que Deus resolve na nossa vida. É tão simples para nós resolver. Irmão, teve uma época, irmão, que teve uma situação, Deus estava aqui para contar essa obra, que aquele servo de Deus, irmão, tinha 2 filhos, e o servo de Deus tinha revelado ele para ir na casa dele, e chegando lá, irmão, a situação precária daquele casal, triste, porque os teus filhos também eram servos de Deus, e não queria mais nada, e ele foi lá, e o servo de Deus perguntou, irmão, só tem vocês 2 que servem a Deus? Ele um pouco vergonhoso, aí disse, não, irmão, tem meus 2 filhos ali, vou tentar lá e vou chamar eles para ver se eles vêm orar. E o servo de Deus voltou, ele foi tão triste, irmão, chegou a bater lá na porta do quarto, aquele jovem estava lá, e ele voltou mais triste que foi. E quando ele chegou próximo do irmão, ele falou assim, irmão servo, Deus mandou fazer uma pergunta para o irmão. A pergunta que Deus fez para você hoje, se você já fez tudo que você podia. E ele, irmão, eu já fiz tudo o que eu podia fazer para eles. Glória a Deus. Tudo que eu pude, as minhas forças, eu lutei e guerreei, e já fiz o que tinha de fazer tudo nessa terra. E falou assim, irmão, pois se você sabe dar glória a Deus, vamos começar a dar glória a Deus aqui.
E ele começou a dar glória a Deus, irmão, um do lado, outro do outro, e a esposa dele. Imediatamente ele viu um barulho, irmão. E aquela porta se abriu, e aqueles moços veio um de lá para cá, e o outro se segurou ainda lá por dentro. E ele, irmão, meu baixo, e ele chegou e encarou o irmão, e começou a encarar ele. E o servo de Deus falou para ele: meu servo, traga a cabeça dele e baixa a cabeça dele igual até a tua. Quando o irmão baixou a cabeça dele, o irmão que encostou a cabeça na cabeça dele, Deus selou ele com a promessa. O outro não suportou, veio de lá para cá também. E ao chegar aqui, viu para o irmão, aquele irmão abraçou o outro e encostou a cabeça sobre a cabeça dele, e Deus selou ele também com a promessa. E depois daquela obra, irmão, aquele servo disse assim, a irmã dele, a esposa dele falou assim: a palavra de Deus hoje está cumprindo. Porque teve um servo de Deus que falou assim, que ele não descia a sepultura para Deus completar a obra na casa dele. E naquela hora a serva de Deus falava o nome do irmão, e aquele irmão começou a se tremer as pernas, porque há 9 anos atrás tinha passado o pai dele e tinha pregado a mesma palavra para aquela família, e o servo de Deus não sabia que tinha acontecido isso, e o Senhor fez aquela obra, irmão. E hoje quem crê também, se você crê, não tem inferno, não tem demônio, não tem Satanás, porque eu vou dar uma espada, vou dar uma labareda de fogo, quando sair da sua boca, o inferno vai ter que se calar na sua presença. Vai chegar momento na sua casa que ele vai se levantar e você vai ser humilhado, caluniado, mas o Senhor vai dizer assim: cale-se, porque eu estou contigo. Glória ao Senhor. E também, irmão, Deus preparou uma vez, eu estava ali numa cidade aqui vizinha, e aquela família tinha uma jovem, e os pais dele estavam sofrendo, porque não é aquilo que ele queria. Porque tem horas, irmão, quando nossos filhos crescem, nós temos que soltar eles para voar. E o Senhor falou naquela hora, e o servo de Deus falou assim: irmão, qual foi o que Deus revelou para você? Eu falei assim: irmão, Deus me revelou para a família, chorando, e lamentando, e pedindo socorro. Ele falou: irmão, louvado seja Deus, que faz dias que o Senhor tem preparado para mim lá uma visita, mas eu tinha pedido a Deus que mandasse um servo de Deus para ir comigo. E nós fomos ali naquela casa, irmão. Imediatamente levantou-se, e aquele esposo dela não estava lá, mas já tinha um rapaz de 18 anos, que estava brincando lá fora, mais um outro. E ele chegou e falou assim: irmão, eu vou chamar aqui meu filho, que eu estou aqui já para sair, e eu não quero nem uma oração rápida, que eu tenho que sair logo. Tá bom, Sérgio? E ali, irmão, nós chamamos para orar. Aquele moço veio e atendeu nós muito bem. Imediatamente, irmão, nós fizemos aquela oração. Irmão, quando nós começamos aquela oração, e quando terminou daquela oração, que a irmã disse que queria bem rápido, que ia sair. E, irmão, Deus revelou para alguém, e o servo de Deus perguntou para um, para outro, e até aí nada, irmão.